Desde o começo da história já havia prenúncios de que Usopp iria morrer. Ele uma vez disse que morreria para se tornar um bravo guerreiro, e isso mostra estar mais perto do que nunca. Você quer saber por que Usopp vai morrer e quando isso vai acontecer? Então fica aí que é sobre isso que eu vou falar neste vídeo. A morte do Usopp já é algo que vem sendo comentado há muito tempo, e a sua morte provavelmente será em Elbaf, a Ilha dos Gigantes, uma das próximas ilhas que o Chapéu de Palha estarão indo. E neste vídeo eu reuni todas as informações da morte de Usopp, junto com algumas pistas e prenúncios que encontrei relendo algumas partes importantes da construção do personagem do Usopp no mangá. E assista até o final que esse vídeo ficou bem legal. E galera, se você gostar desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like no vídeo, porque assim eu trago ainda mais vídeos desse jeito para você. E também se inscreva no canal e ative o sininho, porque desse jeito você nunca vai perder nenhum vídeo do canal e ainda vai receber todos eles. Mas então, agora vamos para a morte de Usopp. Uma das maiores construções do personagem do Usopp foi em Little Garden, onde ele conhece os gigantes Dory e Brog, e influenciado pelo orgulho dos guerreiros, o Usopp declara que será um bravo guerreiro do mar. Um dia eu perderei tudo o que tenho, e no meu leito de morte ainda me orgulharei da minha vida, e nos meus últimos momentos eu direi, sou Usopp, o bravo guerreiro dos mares. O sonho do Usopp a partir daí foi se tornar um grande combatente nos momentos finais de sua vida. Ele quer morrer como um guerreiro. Um fato curioso é que todas as mentiras que o Usopp conta acabam se tornando realidade com o decorrer da história. No capítulo 796, podemos ver o Usopp usando uma bermuda, e nela está escrito: "As mentiras se tornam realidade". E também podemos ver isso acontecendo muito ao longo da história, como quando ele ainda vivia na sua vila e sempre saía gritando que piratas estavam atacando. Até que, finalmente, uma tripulação pirata ancorou naquela ilha, os Piratas do Chapéu de Palha. E fora isso, tivemos diversas outras passagens interessantes, como ao contar histórias de suas bravas aventuras para Kaia. Ele menciona um gigante peixe dourado que tinha um cocô tão grande que se tornou uma ilha enorme. Isso acaba se tornando realidade, já que no final do arco de Little Garden, vemos Dory e Brog baterem em um enorme peixe dourado enquanto mencionam que o seu cocô é tão grande que poderia até mesmo se tornar uma ilha. O Usopp também falou com a Kaia sobre um país onde anões existiam, e isso acabou se tornando real, quando ele encontrou os Tontatta em Dressrosa. Em outra de suas histórias, o Usopp falou sobre uns Cerberus, e lá em Thriller Bark, os Chapéus de Palha realmente se depararam com um zumbi em forma de Cerberus. O Usopp disse que a recompensa de 30 milhões do Luffy era na verdade sua, por causa da sua cabeça aparecendo no fundo da imagem. E mais tarde, essa mentira mais uma vez se tornou realidade, com ele recebendo a sua primeira recompensa de exatamente 30 milhões. Então, ele dizendo que vai morrer como um bravo guerreiro, isso com certeza vai acontecer. Se repararmos no sonho do Usopp, existe uma clara diferença entre o seu sonho e dos outros Chapéus de Palha. Zoro quer se tornar o melhor espadachim do mundo, Nami quer viajar pelo mundo e desenhar um mapa mundial, Sanji quer encontrar o lendário All Blue, Chopper quer criar um remédio capaz de curar qualquer doença, e Usopp simplesmente quer ser um bravo guerreiro. O seu sonho é o único em que mesmo morrendo, ele se cumpriria, e o Usopp não liga se precisa morrer para isso, se ele puder sentir orgulhosamente que ele se tornou o que sempre quis ser, então ele estará bem com a própria morte. O seu sonho é algo que ele mesmo precisa sentir que realizou. Ele já é um grande guerreiro do mar. E já vimos quão grande é a força de vontade inabalável do God Usopp. Mas por ele estar rodeado de piratas extremamente poderosos, isso faz ele sentir que não faz o suficiente. Então, para ele se considerar um grande guerreiro, ele talvez tenha que dar a sua coisa mais preciosa, a sua vida.
O Usopp foi o quarto membro a entrar na tripulação com uma bandeira negra na sua cabeça. Além do misticismo da cor preta relacionada à morte, o número 4 no Japão também é visto como um mau presságio, com esse número sendo escrito em Romaji exatamente como a palavra morte, que é lido como Chi. O Usopp é extremamente fascinado pelos gigantes. Desde a primeira vez que ele se encontrou com Dory Brog em Little Garden, o seu objetivo de vida foi de visitar a Ilha dos Gigantes, Elbaf. E essa fascinação do Usopp pelos gigantes nos diz que será em Elbaf que ele encontrará o seu fim. O Usopp foi criado a partir de um dos contadores de histórias mais famosos de todo o mundo, Aesop, mais conhecido como Esopo, que escreveu as famosas Fábulas de Esopo. E a pista que temos que a sua morte será em Elbaf é que Elbaf escrito de trás para frente é Fable, ou traduzido em português, Fábulas. E também uma coisa curiosa é que uma das fábulas de Esopo retrata perfeitamente o Usopp. Essa fábula conta a história de um garoto que, por querer atenção, saía gritando todos os dias pela aldeia que um lobo estava atacando. E quando os aldeões iam verificar, era tudo mentira. Isso se repetiu por vários dias, até que um dia um lobo realmente atacou a vila. Mas justamente nesse dia, ninguém acreditou no garoto. Isso é bem parecido com a história do Usopp, quando ele ainda estava na vila Syrup. O Usopp, assim como Aesop ou Esopo, também é um ótimo contador de histórias. Ele está sempre contando histórias de suas aventuras pelo mar. E assim que o seu fim chegar, histórias serão contadas sobre o bravo guerreiro do mar Usopp. Mas dessa vez não serão mentiras, serão as destemidas aventuras que o Rei dos Atiradores teve ao longo de sua vida, as Fábulas de Usopp. Uma coisa interessante de se lembrar é que em Jaya, Usopp ficou fascinado com a história de Noland. Ele achou incrível a história da aventura de um mentiroso que teve o seu fim sorrindo e contando as suas mentiras. Por mais que a real história de Noland seja diferente de como foi retratado no livro, isso não muda o fato de que Usopp se fascinou com aquele livro e achou uma ótima ideia um livro contando a história de um mentiroso. Uma coisa que me deixou ainda mais curioso foi que a Nami, quando estava lendo a história para Usopp, inventou um final triste para o livro, comparando Noland com Usopp. Ela terminou a história dizendo que assim o mentiroso morreu sem se tornar um bravo guerreiro do mar. Claro que ela estava brincando, mas a conexão entre Usopp e Noland vai mais longe ainda. Usopp também disse para os Tontata que ele era descendente de Mont Blanc Noland. Ele mentiu. Mas, considerando que as suas mentiras se tornam realidade, esse pode ser um vínculo bem maior. Em Jaya, toda vez que o mentiroso Noland era citado, o Luffy olhava para o Usopp achando que estava falando dele, fazendo aqui outra clara conexão. E também nos falsos chapéus de palha, aquela tripulação que se passavam pelos chapéus de palha reais, o pirata que se passava pelo Usopp se chamava Mon Bluten, que a fala em japonês é quase idêntica à forma como é pronunciado o nome Mont Blanc. Elas são muito parecidas. No final, o Noland acabou morrendo como sendo um mentiroso, mas todos nós sabemos que ele sempre disse a verdade, e foi deixado um livro contando a sua história. O Usopp morrerá como um homem que só disse verdades, mesmo todos achando que são mentiras, e assim será deixado um livro contando todas as suas aventuras para marcar a sua história. A morte de Usopp já foi há muito tempo pronunciada, desde que ele falou que queria se tornar um bravo guerreiro. Os gigantes de Elbaf, que ele tanto admira, como Dory Brog, são baseados em vikings nórdicos, que possuíam um conceito religioso chamado Valhalla. Um lugar somente para os melhores guerreiros, que só podia ser alcançado por aqueles que tivessem uma morte destemida e honrosa no campo de batalha.
Conforme a lenda dos gigantes, um bravo guerreiro nasce de uma morte digna, e nem sempre essa morte é tratada como sendo literal. Muitas vezes ela é referida como a morte da fraqueza, para que o guerreiro finalmente possa despertar dentro dele. Então, a morte do Usopp neste caso também poderia ser o fim da sua fraqueza, do seu medo, ele parar de fugir das dificuldades, o fim das suas mentiras, que ele usa para mascarar a sua fraqueza, para finalmente ele se tornar o guerreiro que ele sempre quis ser. Então pode ter certeza que sim, o Usopp vai morrer, seja de uma forma literal ou simbólica, isso vai acontecer. Mas, de qualquer maneira, ele se tornará um bravo guerreiro do mar. Bom, no fim das contas, o Usopp nunca mentiu, ele sempre disse a verdade, e ele morrerá como um valente guerreiro, deixando a sua história eternizada nas fábulas de Usopp. E bom galera, eu quero saber o que vocês acham que vai ser esta morte do Usopp. Por mim, eu preferiria que a sua morte fosse algo mais simbólico, mas comenta aqui a sua opinião. Eu espero demais que você tenha gostado do vídeo, e se você gostou, eu peço que você se inscreva no canal, porque estando inscrito, toda vez que sair um vídeo novo, você nunca perde, e ainda vai receber todos eles. Veja também esses vídeos que estão passando pela tela, que eu garanto que você vai gostar. Muito obrigado por ter assistido até aqui, até a próxima e fui!